Programa Multimídia, nessa noite de terça-feira, está no ar mais um quadro Dicas de Informática. Nós falamos hoje diretamente da FJN, Faculdade de Juazeiro do Norte, formando sempre os melhores profissionais. E por falar em profissionais, aqui ao meu lado está o Vinícius e o Samuel, eles que são irmãos e também são professores aqui da FJN. E hoje a nossa série de perguntas vai começar com o Vinícius. Vinícius, a primeira pergunta: como se atinge a melhor resolução da tela? Olha, primeiramente é necessário saber que essa variação da resolução, ela não exatamente se dá de acordo com o tamanho do monitor ou, por exemplo, de uma fotografia. A resolução está relacionada à densidade de pontos por área, certo? Então quer dizer que se eu possuo um monitor com a maior quantidade de dpi ou de pixels por área, isso significa dizer que eu possuo uma resolução superior a um monitor que possui uma densidade menor, certo? Ou seja, eu possuo uma qualidade superior a um outro monitor. A mesma maneira funciona com fotografia. Se eu possuo pontos maiores ou mais distanciados, significa dizer que a resolução é um pouco mais baixa do que se eu tivesse uma fotografia com maior quantidade de pontos por polegada ou por área. Então é isso, pergunta respondida. E a próxima pergunta é: o que é um HD ou disco rígido? Bom, o HD, na verdade, é um tipo de memória que se encontra no computador. No computador existem dois tipos de memória, existe a memória primária e a memória secundária. A memória primária é a chamada memória RAM, que é a memória volátil. Quando você liga o computador, essa memória ela é utilizada, quando você desliga, ela é inutilizada. Já a memória secundária é a memória de armazenamento, certo? Então, o HD é uma memória secundária, serve para você armazenar arquivos dentro do seu computador, certo? O HD ele é uma abreviatura de hard drive, ou seja, disco rígido. E ainda sobre HD, Vinícius, onde se localiza e como funciona o HD? Bom, como eu mencionei, o HD ele se encontra dentro do gabinete. O gabinete, propriamente dito, é o computador. Existem os periféricos, que são os monitores, mouse, teclados, caixa de som, etc. Bom, dentro do gabinete existe o HD, que é um dispositivo rígido, como eu falei, hard drive, e ele funciona com base em disco magnético, certo? Então ele é ligado dentro do computador à placa-mãe. Então é isso, a próxima pergunta é: qual a diferença de atualização para upgrade? Bom, e a diferença básica de atualização para upgrade é a seguinte: o upgrade ela adiciona, na verdade, ela revoga uma versão e você instala uma nova versão do software. Já a atualização, você corrige bugs de um software ou então adiciona novas funcionalidades a um software existente. Porém, como eu falei, a semelhança entre as duas é que ambas modificam as versões. Um exemplo seria uma atualização de software, seria uma versão 3.1 para uma 3.2. Um upgrade de software seria de uma versão 3.1 para uma 4, por exemplo. E continuando aqui as nossas perguntas no quadro Dicas de Informática, eu vou começar agora com o professor Samuel, ele que também já foi meu professor aqui na FJN, na Faculdade de Juazeiro, no curso de Sistemas de Informação. Samuel, começa respondendo para a gente o que é GPL, o que é que vem a ser? Bem, GPL, né, é uma licença de software livre, baseada no antigo sistema GNU, né? Então, Richard Stallman, lá em 1980, ele se deparou com um contexto em que todos os softwares eram proprietários e você poderia comprar todos os softwares, né? Ou poderia adquirir esse software de maneira gratuita, mas não poderia modificar e usar ele como bem você quisesse. Então, ele criou um sistema chamado sistema GNU, né? Esse sistema GNU, ou GNU, como alguns chamam, ele precisava de uma licença que garantisse que esse software continuasse gratuito, né? Continuasse com alguns direitos, sem necessariamente eu ter que modificar, ter que usar uma licença copyright, que é a licença que garante propriedade intelectual. Então, para isso, ele criou a chamada GPL, né? Que é a GNU Public License, né? Então, essa é a nossa próxima pergunta: é como um programa de computador ele é considerado um software livre? Bem, essa licença GNU é uma licença que garante um software livre, né? Um software livre é um software que garante 4 direitos. Primeiro, o direito de você usar. Então, você pode usar ele sem ter que pagar nada, que seria como o que um freeware faz, né?
Além do direito de usar, você tem o direito de distribuir, que também você poderia fazer com o freeware. Então você pode usar o software e passar para seu amigo, passar para algum parente seu, algum familiar. O quarto direito do software livre seria o direito de você modificar. Aí nem o freeware, nem o proprietário, nem nenhum garante esse direito para você. Que o software geralmente ele vem com código fonte, né? Você que entende de programação, que tem uma empresa, que tem o seu setor de TI, pode pegar esse software, modificar ele, né? E usar o que você quiser, né? No software normal, você necessariamente tem que solicitar que alguém faça a modificação para você ou compre essa modificação, mesmo que você saiba fazer, né? Então essa terceira liberdade garante que você possa modificar e usar. A quarta liberdade permite que você use esse software que você modificou, crie uma nova mídia e distribua também. Então você pode pegar o software, modificar e distribuir também. Então o software livre é um software que garante esses 4 direitos. Samuel, e com relação ao Linux, pode-se afirmar que ele é um software livre? Pode. O Linux que você adquire, né, na verdade, o Linux é o kernel de um sistema operacional, né? Então, as distribuições Linux, nós temos vários sistemas Linux. Nós temos o OpenSUSE, que é um sistema Linux. Nós temos o Ubuntu, que é o mais conhecido, né, que é um sistema Linux. O antigo Kurumin, que é um sistema Linux. Né, o Mandriva, que é um sistema Linux. Então, nós temos vários sistemas que usam esse kernel Linux. Um sistema Linux, correto seria falar GNU Linux, né, é um sistema que ele agrega, né, todos os softwares que abraça essa licença GNU e o kernel Linux que também abraça essa licença GNU, né? Então o sistema Linux na íntegra ele é um sistema livre, porém com o uso você acaba tendo que instalar alguns programas e alguns pacotes que não são necessariamente livres, e quando você começa a agregar produtos que não são livres, essa distribuição deixa de ser uma distribuição livre e passa a ser uma distribuição que a gente chama de remasterizada, né? Uma distribuição que tem outras licenças que não são livres. Então em priori, né, o Linux ele é um software livre, mas no momento que você começa a agregar outras coisas, ele deixa de ser um software livre e começa a ser um software misto ou remasterizado, como alguns comentam. Samuel, para encerrar aqui o nosso quadro Dicas de Informática, fala pra gente qual a diferença entre copyleft e copyright. Pronto. Os softwares proprietários, eles garantem o direito de cópia, né? Então, na verdade, o software, quem tem o direito de copiar esse software e distribuir é quem construiu o software. Então, por exemplo, você tem um software da Microsoft, né? Então, o software não é seu, você tem o direito de usar o software pela licença que você comprou, mas o software é da Microsoft, entendeu? Então, quem tem o direito de a propriedade intelectual sobre aquele software, né, é a Microsoft, né? Então, garante que quem fez o software, a Microsoft. Quem tem direito no software, a Microsoft. O copyleft, ele é uma maneira de você dar direito, né, dar o que a gente chama nome a quem fez as coisas. Então, como o software livre qualquer um pode estar modificando, ele permite que você modifique, contanto que você mantenha, né, o nome de quem fez cada funcionalidade. Então, o copyleft seria uma avesso ao copyright, porque ao invés dele garantir o direito de cópia, ele garante não seria a ideia de propriedade intelectual, né? Ele garante que você que implementou aquela funcionalidade, né, que modificou o software, na verdade quem fez aquilo. Ele dá autoria, mas não dá a ideia de propriedade daquilo que você modificou, né? Então é isso, perguntas respondidas, está chegando ao fim mais um quadro Dicas de Informática aqui no Multimídia, e eu quero agradecer a participação hoje do professor Vinícius e do professor Samuel aqui no programa Multimídia. Obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado e confiram o Multimídia. Então é isso, programa Multimídia, esse foi mais um quadro Dicas de Informática, falando diretamente da FJN. Para você que ainda não conhece, FJN, Faculdade de Juazeiro do Norte, formando sempre os melhores profissionais. Dê uma passadinha aqui e venha conferir os cursos que a faculdade oferece para você. Para outras informações, ligue no 2101-2777 ou então acesse o site www.fjn.edu.br. Programa Multimídia no quadro Dicas de Informática.